Pois é, meu povo. Começamos difícil. Primeira rodada, como vocês viram na manchete. É, consegui cavar um tempinho aqui pra gente falar um pouco desse jogo do Leicester contra o Tottenham. Cara, nem sei por onde começar. Foi um jogo que, ainda assim, eu também não consegui ver tão bem dele. Então, eu tô me baseando muito no que teve de lance e de melhores momentos. Mas vamos lá, vou tentar resumir o jogo e o que eu consegui ver dele, o que eu achei da estreia do Tottenham na primeira rodada da Premier League, iniciando os trabalhos para a temporada 24-25. Vamos lá, já partindo para a escalação. O Tottenham vem com o Vicário no gol, Pedro Porro, Christian Romero, Van de Ven, dupla de zaga praticamente titular, vai ser assim, esperamos até o fim da temporada, e o Doug pela esquerda. Acho que basicamente o sistema defensivo é o ideal do Tottenham. No meio, Sarr e Bentancur, lembrando que provavelmente não jogaria o Bentancur, jogaria o Bissouma, mas ele acabou sendo afastado por problemas envolvendo gases que não podem ser inalados. Acontece. Enfim, e Maddison fechando esse meio de campo do Tottenham. Lá na frente, Brennan Johnson de um lado, Hilminson do outro, e Solanke estreando para fazer a referência na área. Então, configurou um 4-3-3. Eu gostei bastante do primeiro tempo. O Tottenham conseguiu imprimir um ritmo de jogo muito interessante. Ele praticamente passou 38, 39 minutos do primeiro tempo inteiro no campo de ataque. Conseguiu fazer um gol com Pedro Porro, com uma chegada muito boa dele. Não é à toa, com o Andy, o Porro consegue chegar mais ao ataque, então ele é um lateral que não está preso fixamente na lateral, né? Naquele negócio de fazer o fundo e cruzar na área, ele corta muito pro meio e dando mais uma opção de cruzamento ou até mesmo uma opção de passe e sobra. E assim foi o gol do Tottenham aos 29. Ali, depois disso, o Tottenham continuou alugando o campo de ataque, o campo defensivo do Leicester, mas não conseguiu converter em gol. Acaba o primeiro tempo, o time jogando bem. Aí, qual era a ideia? Mantém a pressão, mantém o mesmo ritmo. O Tottenham perdia a bola, tava naquele perde-pressiona muito interessante. O Andy conseguiu montar uma equipe para esse, que foi mostrado nesse primeiro tempo, muito interessante. Voltando pro segundo tempo, era nítido que houve sim um apagão. O time parou de render o que estava rendendo. Claro, você não consegue fazer um perde-pressiona ou uma marcação alta 90 minutos. Você desgasta muitos jogadores. É o primeiro jogo. Eu ainda acho que poderia ter mais de entrega dos jogadores. Mas, enfim, muitas coisas até rolaram ali de jogadores saindo lesionados. E aí o Tottenham começou a sentir a pressão do Leicester. O Leicester conseguiu fazer mais jogadas, chegar mais ao gol do Vicário, com muito mais perigo, até que saiu o gol do Vardy. E aí eu abro esse parênteses para falar o quão interminável é James Vardy. Acho que já tá mais de 30 anos ali, né? Faixa etária 30 a mais. E, mano, a gente tomou gol de um cara que fuma, não gosta de treinar e é viciado em energético. Segundo ele, a coisa mais pesada que ele já carregou é um engradado de energético. Red Bull, inclusive, paga nós. Então, fala muito sobre o Vardy. O Vardy é um excelente jogador, é um excelente centroavante. Não era à toa, né? De noves ali de referência dentro da Premier League era o Harry Kane e o Vardy. O Vardy no seu auge, não é à toa, o Vardy já tá com 130 gols. Ele, depois dos 30, tá fazendo mais gol do que ele tava fazendo antes. Então,
é um jogador diferente, com uma postura diferente e que encarna esse Leicester muito bem. E aí acaba fazendo o gol, quase conseguiu um segundo gol e um terceiro, enfim, o Leicester não faltou chances para o Leicester virar e ampliar o placar. Tottenham depois do gol de empate não conseguiu retomar, muito menos entrar no eixo. O Andy começou a fazer as substituições, então entrou o Richarlison, já mais pro final do jogo, mas teve um período ali que houve um choque de cabeça dentro da área, o Bentancur acabou caindo desacordado, né? Mais um lance assim, a gente teve isso ontem aqui no futebol brasileiro com o Patrick, no jogo do Palmeiras e São Paulo, que também, claro, lances diferentes, mas a condição que o jogador caiu foi a mesma. Então isso deu uma diminuída no ânimo e no ímpeto do Leicester. E o Tottenham começou a fazer as mudanças. Então entrou o Art Gray, entrou o Bergvall, entrou o Werner e entrou o Kulusevski, tudo numa tacada só. Então o que se esperava é que pelo menos esse time vai começar a se organizar. Dos que entraram, o Bergvall foi o melhor. O Werner, tudo que tentou, ele errou. E sim, ele ia pra cima, 1 contra 1, ele não estava conseguindo ir bem, ele não estava conseguindo chegar até o fundo. Tava complicado. O Kulusevski ali entra numa função no lugar do Maddison para fazer o meio. Até consegue achar algumas jogadas. Só que o Tottenham talvez tenha tido carência em finalizar. Teve um lance muito... Já pro finalzinho do jogo, o Tottenham, a melhor jogada do Tottenham no segundo tempo. Saiu uma tabela muito rápida ali e já estavam dentro da área, era só chutar. Optaram por mais um passe, o Solanke ainda estava no jogo, depois acabou sendo substituído pelo Richarlison, entrou também o Spence para a saída do Pedro Porro, que estava jogando no sacrifício, foi até quase aos 90 minutos, mais ou menos, que ele foi substituído. Então já temos esse problema, né? É o caso do Bentancur, que acaba lesionando e acaba saindo consciente, mas teve esse fato de ter que sair por conta da concussão. E o Pedro Porro, que lesão muscular mesmo, é o que tudo indica. Muscular, torção, enfim. Em resumo, falta muito. Se esperava manter o mesmo ritmo, do primeiro ao segundo tempo. Tottenham chegou pro segundo tempo muito desligado. O Leicester veio com apetite e fez o certo. Estava jogando em casa, o mando era deles. Eles precisavam mostrar serviço porque vieram da segunda divisão. A pretensão do Leicester é se manter na Premier League como eram anos atrás. Como estavam anos atrás, né? Estava ali meio de tabela, às vezes pegando um sexto, um sétimo lugar. Às vezes fisgava uma Europa League, agora com Conference, a chance de uma Conference também alta. O Leicester tem qualidade sim, é um time muito interessante, mas o Tottenham não pode deixar pontos logo no início passar. Claro que, pegando uma aspas que o Andy falou no meio de semana aí, né, em uma das entrevistas coletivas pré-jogo, ele disse que geralmente a segunda temporada dele no comando de uma equipe é que as coisas começam a acontecer. Ok. Expectativa você joga lá no alto. Vendo pelo segundo tempo do Tottenham, se as coisas acontecerem do jeito que ele pensa que tá planejando aí, vamos colocar assim, e aquilo é o primeiro tempo, perfeito. O Tottenham no primeiro tempo foi muito interessante. Agora, se for talvez o reflexo de um segundo tempo, essa expectativa aí, não sei, a gente sabe, a Premier League é muito competitiva.
Se você não conseguir se manter os 90 minutos, vai tomar taca. Vai sofrer empate, vai sofrer virada. O Tottenham não pode passar mais por isso. Foram poucos jogadores que saíram. O Solanke, no começo do jogo, foi muito bem acionado. Conseguiu achar alguns passes ali, infiltrar na defesa do Leicester. Mas depois sumiu. Heung-min-Son a mesma coisa. Segundo tempo apagadíssimo. No primeiro até... mas o segundo apagadíssimo. A bola chegava nele e estava espirrando. Então... falta muito. É a primeira rodada ainda. Tem muito chão pela frente. É isso que eu achei da equipe do Tottenham nessa primeira rodada. Próximo confronto, Everton. E aí a gente joga em Londres, né, no Tottenham Hotspur Stadium. Hotspur Away é o CT. Mas a gente joga em casa sábado às 11 no nosso horário, né? E pra eles lá deve ser o quê? 5 horas da tarde. Mas fiquem ligados. Espero que tenham gostado. Eu esqueci de falar lá no início, mas se inscrevam no canal, ajuda bastante. Divulguem se vocês gostaram desse formato. A thumbnail também mudou. Negócio diferente. Mas é isso. Nos vemos numa próxima. Um beijo e até mais. Tchau.